Você já passou por uma casa abandonada e sentiu um arrepio que não explica? Como se algo ou alguém estivesse te observando de dentro daquelas paredes. Hoje, vou te contar 3 segredos reais, tão sombrios e perturbadores, que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre esses lugares esquecidos. Mas cuidado, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para uma casa abandonada da mesma forma. Está pronto para descobrir o que elas escondem? Se você sentir o peso dessas histórias, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora, porque essas revelações vão te acompanhar por muito tempo. Era uma noite fria de outono e eu dirigia por uma estrada que parecia não levar a lugar nenhum. O rádio chiava, o sinal do celular havia sumido e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos pneus contra o asfalto. Foi quando a vi. Uma casa abandonada com tábuas tortas nas janelas e um portão enferrujado balançando com o vento. Algo naquela casa me chamou. Não era curiosidade. Era como se ela quisesse que eu entrasse, como se precisasse me contar algo. Eu não sou médium, nem caçador de fantasmas. Sou só uma pessoa comum como você, que às vezes sente coisas que não explica. Mas naquela noite, algo me puxou para dentro daquela casa. E o que encontrei mudou tudo o que eu acreditava sobre o mundo. A primeira coisa que você sente ao entrar numa casa abandonada não é o frio, nem o cheiro de mofo. É o peso. Um peso que parece te abraçar, como se o ar estivesse carregado de histórias que ninguém quis ouvir. Naquela casa, no interior de São Paulo, encontrei uma porta no porão que não deveria estar lá. Era diferente das outras, madeira lascada, com marcas de unhas profundas, como se alguém tivesse tentado escapar. Quando a abri, o cheiro de terra úmida me acertou como um soco, e então ouvi um sussurro. Não era uma voz clara, mas um lamento, como se o próprio ar estivesse chorando. Fiquei paralisado, com a lanterna tremendo na minha mão, enquanto o som parecia vir de todos os lados. Era como se a casa estivesse viva, respirando, me observando. Pesquisei a história daquela casa depois. Ela pertenceu a uma família nos anos 50. Uma mãe, um pai e uma menina chamada Clara, de apenas 7 anos. Os vizinhos diziam que eles eram felizes, pelo menos até 1958, quando a família simplesmente desapareceu. A polícia encontrou a casa intacta, com pratos na mesa, como se eles tivessem saído correndo. Mas havia algo que os relatórios nunca mencionaram. Uma carta, escondida atrás de um espelho no porão, escrita com uma caligrafia trêmula. Ela dizia: "Eles não me deixam ir. Eles estão aqui. Sempre estiveram." Eu não sabia o que pensar. Quem eram eles? E por que Clara, ou quem quer que tenha escrito aquilo, parecia tão desesperada? Conversei com um historiador local que me contou algo que ainda me assombra. Aquela casa foi construída sobre um terreno onde, no século XIX, uma tragédia aconteceu. Um grupo de trabalhadores morreu soterrado durante a construção de um poço. Seus corpos nunca foram recuperados. Desde então, dizem que quem mora naquela casa ouve coisas, passos no corredor, risos de criança e, às vezes, arranhões vindos de trás das paredes. Eu não acreditei, até voltar a casa semanas depois. No mesmo porão, encontrei um desenho infantil escondido entre tábuas soltas. Era uma menina, com olhos grandes e vazios, segurando a mão de figuras escuras, sem rosto. No canto do papel, escrito com crayon vermelho, estava o nome Clara. Naquele momento, senti um frio que não explico. Era como se ela, ou o que restava dela, estivesse ali, me pedindo para contar sua história. O segundo segredo não é sobre fantasmas, mas sobre algo pior. Promessas quebradas que atravessam gerações. Em 2017, um grupo de exploradores urbanos entrou numa mansão abandonada na Inglaterra, conhecida como a Casa dos Vitrais. Eles esperavam encontrar móveis antigos, talvez algumas relíquias.
Mas o que encontraram foi um altar, escondido no sótão, coberto de velas derretidas e símbolos estranhos. No centro, um livro de couro com páginas que pareciam sangrar quando tocadas. O ar ali era denso, como se o próprio tempo tivesse parado. Um dos exploradores, uma mulher chamada Emma, descreveu a sensação como entrar num quarto onde alguém acabou de morrer. Antes de continuarmos, se você está sentindo o peso dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais segredos como este até você. A história da Casa dos Vitrais é conhecida, mas nunca contada por inteiro. No início do século XX, ela pertenceu a uma sociedade secreta. Eles acreditavam que podiam se comunicar com algo além deste mundo. Não era Deus, nem demônios, mas algo entre os dois. Um ritual foi feito naquela casa, um pacto. Em troca de prosperidade, eles ofereceram algo que não tinham o direito de dar: as almas dos seus descendentes. O livro encontrado no sótão continha nomes, datas e anotações sobre o ritual. Uma frase se destacava, escrita em tinta vermelha: o preço será cobrado, não importa quanto tempo passe. Os exploradores gravaram tudo. O vídeo, que ainda circula em fóruns obscuros da internet, mostra o momento em que um deles, chamado Daniel, tentou ler uma página do livro. Ele desmaiou na hora. Quando acordou, disse que sonhou com uma figura sem rosto, que sussurrava seu nome e pedia para ele voltar. Meses depois, todos os membros daquele grupo começaram a relatar o mesmo sonho. Emma dizia que sentia alguém a observando enquanto dormia. Outro membro do grupo começou a desenhar símbolos estranhos, sem se lembrar de tê-los visto antes. E Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele dizia que sentia mãos frias no pescoço à noite. Em 2019, ele desapareceu. A última coisa que postou nas redes sociais foi: eu não quebrei o pacto, ele sim. Conversei com um pesquisador paranormal que analisou o caso. Ele me disse algo que nunca esqueci. Casas como essa não são apenas construções, elas são prisões. Prisões para coisas que nunca deveriam ter sido chamadas. O que me assombra é que a Casa dos Vitrais ainda está lá, intocada, esperando por alguém novo para entrar. Você teria coragem de abrir aquele livro ou de pisar naquele sótão, sabendo que algo pode estar esperando por você? O terceiro segredo é o mais difícil de contar, porque ele não aconteceu com outra pessoa. Aconteceu comigo. Há 2 anos, visitei uma casa abandonada no sul do Brasil, numa cidadezinha que nem aparece no mapa. Era uma casa simples, de alvenaria, com portas tortas e um quintal tomado por ervas daninhas. Eu estava lá para gravar um vídeo, mas algo naquela casa me fez largar a câmera. As paredes, elas pareciam vivas. Eu sei que parece loucura, mas enquanto caminhava pelos quartos, senti que as paredes estavam me observando. Não eram olhos, mas uma presença. Como se cada rachadura, cada mancha de mofo estivesse me contando algo. Foi quando notei, nas paredes do quarto principal, havia arranhões. Não eram aleatórios, formavam palavras. Me ajude, ele ainda está aqui. Meu coração disparou. Eu não queria acreditar no que via, mas as palavras estavam lá, gravadas com tanta força que pareciam gritar. Passei semanas investigando a história daquela casa. Descobri que nos anos 80, um homem chamado João vivia ali com sua esposa, Mariana. Vizinhos diziam que ele era quieto, mas que com o tempo começou a agir estranho. Falava sozinho, trancava Mariana no quarto por dias. Até que numa noite os gritos pararam. Mariana foi encontrada morta e João nunca mais foi visto. A polícia arquivou o caso como suicídio, mas os vizinhos juram que às vezes ainda ouvem os gritos dela vindos da casa. Voltei àquela casa uma última vez com um padre. Ele abençoou o lugar, mas disse algo que me marcou. Algumas coisas não vão embora porque não querem. Elas ficam porque têm um propósito. Naquela noite, sonhei com Mariana.
Ela estava de pé no quarto, com os olhos vazios, apontando para a parede. Quando acordei, minha mão estava coberta de arranhões. Eu não sei o que aconteceu naquela casa, mas sei que algo ainda vive lá, algo que quer ser ouvido. Casas abandonadas não são apenas construções esquecidas. Elas são guardiãs de segredos, prisões de histórias que se recusam a morrer. Clara, a menina que desenhou seu medo, o pacto que amaldiçoou gerações, e Mariana, cuja voz ainda ecoa nas paredes. Essas histórias não são lendas, elas são reais e estão lá fora, esperando por alguém que ouse entrar. Você já passou por uma casa assim? Já sentiu aquele vazio que te chama? Ou talvez você já esteja dentro de uma história que ainda não terminou. Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comente abaixo. Você acredita que isso realmente aconteceu? E se tiver coragem, se inscreva no canal e deixe seu like, porque as próximas histórias podem ser ainda mais sombrias.